Já perde a conta de quantas leptodeiras a gente resgatou de um mês pra cá, né? Quase Aí, todo dia a gente acha, aliás. quase todo dia. Por mim, a Regina, se fosse por mim, como é um bicho que não é perigoso, não representa risco, por mim eu deixaria aqui mesmo. Mas aí tem as crianças, tem a Regiane, Ela tá cantando, gente, porque acha... e aí Como é que é? é uma leptodeira no lata. Aí, Leptodeira então, também porque eu sempre não... A Regiane vê, eu sempre aconselho eles a não se aproximar, não chegar perto, não tocar, porque eles podem não conhecer. Não, ela falou que é uma jiboia. Eles podem não conhecer, pode ser uma jararaca que tem também, né? E aí eu sempre... E eu não deixo por perto para eles não se familiarizar e não saber identificar e poder, de repente, brincar com a jararaca achando que é uma leptodeira, né? Então eu sempre peço a eles não se aproximem, deixe lá, chame o papai, deixe, não chegue nem perto.